É uma verdadeira honra para mim ser o palestrante neste evento de celebração do 20º aniversário da Sobrea. Quero expressar meus sinceros parabéns à diretoria e a todos os membros da Sobrea, os sobreanos, por esta maravilhosa iniciativa. Agradeço imensamente ao presidente, o doutor Florencio Lutemberg, em nome da diretoria, e ao vice-presidente técnico engenheiro Luiz Droube, por sua atenção e apoio. Um agradecimento especial ao amigo e mestre doutor Rubens Alves Dantas, que teve a gentileza de me recomendar para este evento tão especial. Hoje teremos o prazer de falar sobre o livro de Heidegger, a publicação que transformou a avaliação de benfeitorias. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de lembrar o senhor Domingos de Saboia Barbosa Filho, fundador da sociedade, a quem dediquei in memoriam o livro Uma Fabulosa Avaliação de um Castelo Medieval, e lhe escrevi uma 10ª espinela que resume sua personalidade e profissionalismo, a qual me é permitido ler. O seu Barbosa, detentor de uma lucidez privilegiada, autor de encontros com a ciência, semeou nos avaliadores com paciência a metodologia científica aperfeiçoada, mestre com uma trajetória realizada, digno exemplo da boa engenharia. Demonstrou a muitos com valentia que a avaliação era mais que uma arte, e trouxe a técnica como estandarte. Como bom educador, era boa garantia. Gostaria de expressar meu profundo agradecimento ao professor Domingos de Saboia Barbosa Filho pela influência do seu trabalho na minha formação profissional. Tenho sido um propagador da sua filosofia de ensino, e um exemplo disso é que sempre que eu começo um curso de interpretação estatística na avaliação imobiliária, seu artigo A Escola que Veio para Ficar é leitura obrigatória para os meus alunos. Além disso, complemento com outro artigo do arquiteto Josep Roca Cladera, Espanha, intitulado A Avaliação Imobiliária, Ciência, Arte ou Ofício. Ambos os autores consideram que a aplicação da metodologia científica é fundamental para considerar a avaliação como uma ciência. Permito-me compartilhar com vocês minha experiência do encontro com o engenheiro Rubens Dantas em um congresso da UPAV, em 1998, realizado no Peru, onde concordamos em fazer a tradução para o espanhol de seu livro Engenharia de Avaliações, uma introdução à metodologia científica, que foi lançado em 2002 em Barquisimeto, Venezuela. Este livro tornou-se um clássico na bibliografia da avaliação ibero-americana. Foi o início da minha jornada como editor. Hoje, Miguel Camacaro Ediciones conta com 11 títulos, incluindo o recentemente publicado Avaliação de Terrenos Industriais e Fábricas do Engenheiro Erich Heidegger, que é o tema central desta palestra. Antes de explicar e desenvolver o livro em questão, é oportuno abordar este tema: o processo de pesquisa. As fontes originais são fundamentais em qualquer processo de pesquisa, análise acadêmica ou produção de conteúdo. Para isso, vamos fazer referência a esta cita do destacado estatístico britânico e pioneiro no desenvolvimento da estatística matemática, Carl Pearson. Leva muito tempo ler as fontes originais. Na história da estatística, muito poucas pessoas se deram ao trabalho de fazê-lo. Eu poderia dar muitos exemplos da quantidade de erros que essa conduta gerou, mas me contentarei em citar 3 ou 4. Ora bem, nesta apresentação vou mencionar 5 casos que pude constatar através da minha linha de pesquisa. Caso 1. Interpretação dos intervalos de confiança. Tive a oportunidade de assistir, em 2020, à apresentação do Dr. Florencio Lutemberg sobre a interpretação do intervalo de confiança em um painel de debate online da Sobrea. Durante a ocasião, o Dr. Lutemberg fez uma recomendação enfática de um artigo de Jerzy Neyman, renomado estadístico polaco-estadunidense, reconhecido por suas contribuições fundamentais no campo da estatística e teoria da probabilidade, para aqueles interessados em aprofundar no tema. Realizei a pesquisa correspondente e, com base em 2 artigos do autor,
um de 1934 e outro de 1937, pude confirmar a interpretação frequentista do intervalo de confiança, que foi bem explicada pelo Dr. Lutemberg. Isso me permitiu criar um vídeo documental intitulado Estimativa Pontual e por Intervalo na Avaliação Imobiliária, onde são apresentados os antecedentes, a teoria básica e os aspectos normativos para a interpretação dos intervalos de confiança nas avaliações imobiliárias. Caso 2. HP mais rátio de avaliação. Desde 2020, tenho investigado a aplicação do AHP mais rátio avaliação nas avaliações imobiliárias. Minha pesquisa baseou-se em duas fontes principais. O livro do Dr. Thomas Saati, intitulado Tomada de Decisão Multicritério, Processo de Análise Hierárquica, AHP, e o artigo sobre a avaliação sintética de terras e um novo método aplicável à concentração parcelar, do engenheiro agrônomo Henrique Ballesteros, Espanha. Depois de revisar toda a bibliografia e investigar a fundamentação empírica, tive a oportunidade de apresentar no Lares 2024 o trabalho, porque os resultados do AHP não são vinculativos para avaliar bens imóveis. O mesmo trabalho foi apresentado no ISIAHP 2024, o evento mundial acadêmico e investigativo sobre AHP. Foi possível verificar que, ao tratar a amostra pelo método AHP mais RV, são obtidos resultados enviesados, além de não se cumprir a reciprocidade entre os preços observados e os preços estimados. Não é recomendado o uso do procedimento combinado, pois os valores dos elementos do vetor de ponderação geral, destinados a resolver um problema de seleção, não estão vinculados aos preços de mercado. Caso 3. A micronumerosidade e o conteúdo do anexo A da NBR, 14.653-2. Com base num trabalho apresentado no IBAP-COBREAP, desenvolvi um artigo intitulado Sobre o desequilíbrio da amostra na avaliação de imóveis, com base na fonte original, o livro Um Curso de Econometria de Arthur Goldenberger. Foi alcançada a conclusão e recomendação quanto à utilização do conteúdo do anexo A da norma NBR 14.653-2. Ao se referir à micronumerosidade, recomenda-se que seja substituído pelo termo desequilíbrio nos valores das variáveis do modelo, quantitativas e qualitativas. Caso 4. O método de Cole. Outro método de depreciação amplamente utilizado é o método de Cole, soma dos dígitos dos anos. No artigo A Depreciação segundo Cole, contido no meu livro Um Caderno de Avaliação, conclui-se que o método também conhecido como depreciação acelerada foi introduzido em 1954 através do US Internal Revenue Code, ou seja, o Código da Receita Federal dos Estados Unidos da América. Com base na revisão bibliográfica, não há nenhum autor com o sobrenome Cole. Caso 5. O livro de Heidek. A tradução do livro de Erich Heidek, uma obra que quebra o silêncio de 90 anos e revela o segredo mais bem guardado da valoração ibero-americana. Este tesouro leva você ao cerne do critério Ross-Heidek, o procedimento mais comumente usado por avaliadores para determinar a depreciação de benfeitorias. Mas você sabia que por trás de cada fórmula e tabela existe um processo meticuloso que somente as fontes originais podem revelar? Ao se aprofundar nesse livro, traduzido diretamente da obra do engenheiro alemão, você não apenas aprenderá a metodologia por trás da abordagem de custo, mas também entenderá por que conhecer a fonte é fundamental para dominar a arte da avaliação. Das normas internacionais e nacionais de avaliação, antes de iniciar a explicação da bibliografia sobre a depreciação de edifícios e a influência que vários autores tiveram na sua determinação, é muito importante explicar o conteúdo das normas internacionais de avaliação, em vigor a partir de janeiro de 2025.
especificamente no que diz respeito a IVS 103 métodos de avaliação. A norma internacional de avaliação IBRO-US 103 estabelece diretrizes sobre os métodos de avaliação a serem aplicados na estimativa dos valores de ativos e passivos. Os três principais métodos descritos são: método de mercado, método da renda, método de custo. Se houver informações relevantes de mercado para explicar os preços de mercado, o método de mercado sem dúvida prevalecerá. O avaliador deve escolher o método mais adequado para cada caso, maximizando o uso de dados observáveis e considerando a confiabilidade das informações disponíveis. A norma brasileira, ABNT-NBR 14.653-1/2019. A parte 1. Procedimentos Gerais estabelece no ponto 7.2 que os métodos para identificação do valor de um bem, seus frutos e direitos, são os seguintes: método comparativo direto de dados de mercado, método involutivo, método evolutivo, método de capitalização de renda. Em ABNT-NBR 14.653-2, 2011, parte 2. Imóveis urbanos, o ponto 8.1.1 estabelece que, para identificação do valor de mercado, sempre que possível, prefira o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido no item 8.2.1 da ABNT-NBR 14.653-1, 2001, hoje 2019. Na seção 8.2.1, explica-se que este método identifica o valor de mercado do ativo através do tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis que compõem a amostra. Da história do livro e seus protagonistas, a apresentação sequencial dos autores se baseia na análise da equação amplamente utilizada na América Latina para calcular a depreciação de edifícios. A proposta do arquiteto alemão Georg Quentzl faz parte da fórmula Ross-Heideck. Georg Quentzl, ou George Quentzl, foi um arquiteto e acadêmico alemão conhecido por seu trabalho nas áreas de arquitetura e avaliação imobiliária. Seu livro, que aborda temas relacionados à avaliação econômica e técnica de edificações, tornou-se referência na área de avaliação imobiliária. Nele, Quentzl analisa conceitos como valor de compra e rentabilidade de imóveis, fornecendo ferramentas metodológicas para profissionais do setor. A editora C.F. Müller publicou a obra Cálculo do Valor do Edifício, Valor de Compra, Rentabilidade, de George Quentzl. Este livro, que aborda temas relacionados à avaliação econômica e técnica de edifícios, tornou-se referência na área de avaliação imobiliária. Nele, Quentzl analisa conceitos como o valor de compra e rentabilidade de imóveis, fornecendo ferramentas metodológicas para profissionais do setor. Este profissional é conhecido por ter desenvolvido um método de depreciação chamado método da linha parabólica. Este método baseia-se na ideia de que os ativos sofrem uma pequena depreciação nos primeiros anos de utilização, mas essa depreciação aumenta progressivamente ao longo do tempo. A curva de depreciação proposta por Quentzl tem o formato de uma parábola de segundo grau, refletindo esse comportamento. Em seu livro publicado em 1935, O Engenheiro, Erich Heideck faz referência à obra de Quentzl, o que mostra que ela foi escrita entre o final do século XIX e o início do século XX. Nesse sentido, a tradução do texto afirma que, como mostram as curvas, as taxas de depreciação aumentam progressivamente ano após ano à medida que o edifício envelhece. Em muitos casos, a depreciação é calculada usando a fórmula, aqui referindo-se ao livro de Quentzl. O índice de depreciação é igual ao quociente entre a idade ao quadrado e a vida útil ao quadrado. Franz Wilhelm Ross, 1858 a 1937, foi um proeminente arquiteto e engenheiro alemão, mais conhecido por suas contribuições ao campo da avaliação imobiliária e depreciação de edifícios. Ele é reconhecido como o criador da fórmula de Ross,
um método inovador que se tornou referência para o cálculo da depreciação de edifícios. Ross teve uma carreira influente em arquitetura e engenharia, e foi autor de diversas publicações técnicas. Seu trabalho deixou impacto não apenas na Alemanha, mas também em outros países, especialmente no campo da avaliação profissional na América Latina. A fórmula de Ross foi posteriormente integrada às contribuições do engenheiro Erich Heideck, dando origem ao método combinado Ross-Heideck, que ainda é amplamente estudado e utilizado. Em 1884, Franz Wilhelm Ross publicou sua própria edição de sua obra, Guia para determinar o valor de construção de edifícios e sua redução considerando a idade e a manutenção, apresentado em um formato simples para uso geral, especialmente para o setor de seguros. Heideck, em seu livro, se refere a Ross quando destaca que a evolução da depreciação percentual anual para edifícios, com base na vida útil técnica, pode ser encontrada na tabela 49, tabela gráfica de curvas. As curvas apresentadas são baseadas na conhecida tabela de Ross+, adiante no mesmo capítulo do livro, lemos o seguinte: o interessante é que a curva considerada correta está quase no meio do caminho entre a reta e a curva gerada pela fórmula anterior. Para a determinação matemática da depreciação por idade em termos técnicos, a seguinte fórmula pode ser usada com precisão suficiente. A depreciação é igual à metade da soma do quociente da idade ao quadrado sobre a vida útil ao quadrado mais o quociente da idade sobre a vida útil. O método de depreciação que combina depreciação constante e depreciação progressiva ainda é usado na Alemanha. Foi visitado o site do especialista em avaliação de imóveis Frank Romer, onde está publicada esta tabela para cálculo da depreciação de Ross em função da idade dos edifícios como percentual do valor da construção, sendo os valores calculados com base na fórmula citada no slide anterior. Aqui está outra tabela para calcular a depreciação relacionada à idade para edifícios usando o método linear ou de Ross, expressa como uma porcentagem do valor de reposição. Esta tabela é publicada no site da instituição financeira alemã NWB Datenbank. Você pode ver como as informações de depreciação são extraídas. É inserido com a vida útil restante em anos e a vida útil total estimada total, VUT, em anos onde a linha e a coluna se cruzam, o fator de depreciação é obtido. Esses números são baseados na aplicação da fórmula aqui apresentada. Erich Heideck foi um engenheiro alemão especializado em avaliação e valoração de imóveis e propriedades industriais. Ele é mais conhecido por seu livro de 1935, Avaliação de terrenos industriais e fábricas, e de terrenos e edifícios para fins comerciais e residenciais, estabelecendo princípios e métodos técnicos para a avaliação de propriedades industriais e comerciais. Seu trabalho é notável por sua abordagem rigorosa às técnicas de depreciação e avaliação, com foco na depreciação progressiva de ativos, com base em sua idade e estado de preservação. Entre suas contribuições mais significativas, Heideck desenvolveu um sistema de depreciação baseado em curvas que consideravam a deterioração devido à idade e à condição, classificando edifícios em 5 níveis de preservação. Cada estado tinha porcentagens específicas de depreciação que poderiam ser combinadas com correções intermediárias. Este método é baseado em cálculos precisos e na observação de múltiplas avaliações. Aqui você pode ver a capa original do livro no lado esquerdo, enquanto a tradução está no lado direito. A partir deste slide, serão apresentadas as informações em alemão do texto original e da tradução feita pelo autor deste audiovisual. Nessas duas imagens, pode-se ver que o autor, na época da publicação do livro, era diretor do Departamento Técnico de Construção e Máquinas nas fábricas da AEG Oberleitung e perito judicial juramentado para plantas industriais perante o Tribunal de Apelações e os tribunais de Berlim. A obra foi publicada pela Springer Verlag, Berlin Heidelberg GmbH,
em 1935. Essas imagens contêm índices para apresentar o conteúdo do livro, que inclui 67 ilustrações no texto e 62 tabelas numéricas. O capítulo 4 se destaca: depreciação, valor corrente, vida útil técnica e econômica, depreciação de edifícios, depreciação de instalações mecânicas. Segue uma breve análise do tema da depreciação. Como mencionado anteriormente, imagens comparativas entre o original e a tradução são apresentadas com referência à tabela de Ross e à fórmula de Quenstelow, com a indicação em nota de rodapé da bibliografia dos autores. Essas imagens destacam a fórmula de depreciação baseada na forma linear constante e na forma de curva progressiva, conforme relatado anteriormente. Para determinar a depreciação adicional devido ao estado de conservação, é necessário ter uma compreensão o mais uniforme possível da condição de um edifício. Essa uniformidade é alcançada por meio da seguinte classificação, baseada na experiência prática. As notas de status significam nota 1, novo, sem reparos; nota 2, manutenção normal de baixo escopo; nota 3, precisa de reparos; nota 4, necessita de grandes reparos; nota 5, sem valor. Para nuances mais finas podem ser utilizados valores intermediários como 1,5, 2,5, etc. O valor residual restante, após a aplicação da depreciação relacionada à idade, deve ser reduzido de acordo com a nota de status, que aparece no texto em alemão, mas pode ser vista no próximo slide. Para a nota do estado de conservação do imóvel, são utilizados os seguintes valores: para a nota 1, 0%; para a nota 1,5, 0,0, 32%; para a nota 2, 2,52%; para a nota 2,5, 8,09%; para a nota 3, 18,1%; para a nota 3,5, 33,2%; para a nota 4, 52,6%; para a nota 4,5, 75,2%; para a nota 5, 100%. Mais adiante será explicado que esses valores não correspondem ao desenvolvimento da função matemática proposta por Heidegger. O engenheiro Heidegger enfatizou o uso dos seguintes termos. O termo vida útil técnica refere-se ao período de tempo durante o qual uma construção pode ser usada sem perigo para pessoas ou propriedades que entrem em contato com ela. O termo vida útil econômica refere-se ao período durante o qual uma construção deve ser depreciada, levando em consideração o desenvolvimento progressivo da tecnologia e a possível obsolescência, bem como sua utilidade futura, modificações inevitáveis, influências externas, etc. Aqui é feita referência ao capítulo 2, seção 4, depreciação, e a correspondente tabela de números 43 sobre a vida útil técnica de edifícios e estruturas para fins industriais e comerciais. O autor do livro apresentou também a tabela 44 de valores sobre a vida útil econômica de edificações e estruturas para fins industriais e comerciais. Aqui você pode ver o gráfico da tabela de valores 50, mostrando a redução percentual adicional no valor residual de um edifício após a depreciação devido à idade, devido à sua condição. É a representação do desenvolvimento da função cicloide, cujos valores foram utilizados para as notas de estado. A tabela 51 também mostra as reduções totais de valor como uma porcentagem do novo valor, levando em consideração a vida útil técnica, depreciação progressiva pela idade, de acordo com F.W. Ross, para as diferentes notas de status. Este é o que você encontra revisado na literatura especializada em avaliação imobiliária e é o mais utilizado pelos avaliadores, principalmente na América Latina. Aqui você pode ver a tabela 52 de valores. Reduções totais de valor como uma porcentagem do novo valor, considerando a vida útil econômica, depreciação por idade constante, para as diferentes notas de status.
Isso não foi divulgado e, portanto, não aparece na bibliografia especializada. Heidek não investigou apenas a depreciação de edifícios. Em relação às máquinas, instalações mecânicas e equipamentos, foi manifestado o seguinte: equipamentos como elevadores e guindastes ligados a edifícios devem ser considerados separadamente como instalações de construção. Poços de elevadores e pontes rolantes grandes são parte integrante do edifício. Além disso, cada planta industrial, comércio, tráfego e residência possui instalações auxiliares, combinando elementos construtivos e mecânicos. Tabelas específicas detalham as vidas úteis técnicas e econômicas dessas instalações, influenciando a determinação de sua vida útil econômica. Observam-se as tabelas de valores 47, sobre dados de vida útil de instalações auxiliares de construção e instalações auxiliares com caráter predominantemente técnico de construção. Destaca-se a divisão da coluna vida útil, ou seja, os valores para o aspecto técnico e econômico. Tabelas de valores 48. Vida útil dos equipamentos de construção e instalações auxiliares ou equipamentos de natureza mecânica são observadas. A divisão da coluna vida útil, ou seja, os valores para o técnico e o econômico, ganha destaque novamente. Se o tempo de uso real for diferente do uso normal, o fator horas, considerando o número médio diário de horas de trabalho, deve ser retirado da tabela 57, outra tabela de curva. Esta curva também deve ser aplicada se o grau de utilização for expresso apenas em termos de horas anuais de operação. As três tabelas de curvas são baseadas em gráficos semelhantes, desenvolvidos em 1919 pelo governo dos Estados Unidos, em colaboração com especialistas de alto nível. O autor alemão ressalta que, para determinar a depreciação de máquinas, instalações mecânicas, etc., é necessário também ter uma compreensão o mais uniforme possível do grau de utilização, bem como da condição e construção. Essa uniformidade na avaliação é alcançada por meio das classificações apresentadas abaixo, que são derivadas da prática. As notas para o grau de utilização, ver tabela de número 55, tabela principal, vão da nota 1, pouco usado, até nota 5, mau estado, construção antiga. Estas imagens mostram a tabela 55, uma tabela de curvas que mostram a porcentagem de depreciação a ser aplicada a máquinas, instalações e equipamentos mecânicos devido à idade e ao uso. Nestas imagens é apresentada a tabela 56, tabela de curvas de evolução da depreciação percentual final a ser efetuada em máquinas, instalações e equipamentos de caráter mecânico, considerando o estado de conservação e a construção. Raul Fichte e Angel Servini foram ilustres profissionais argentinos que fizeram contribuições significativas para as áreas de arquitetura, engenharia e avaliações urbanas. Fichte foi um arquiteto que desempenhou diversas funções profissionais, incluindo ensino, pesquisa e gestão. Servini, um agrimensor, trabalhou com Fichte no desenvolvimento de estudos e regulamentações relacionadas a avaliações urbanas em Buenos Aires. Estas imagens mostram as páginas iniciais do original do livro acima mencionado, escrito pelo arquiteto Raul Fichte e pelo agrimensor Angel Servini, um livro pouco conhecido na comunidade de avaliação latino-americana. Até agora não tive a oportunidade de revisar o trabalho para reconhecer os esforços desses profissionais argentinos, então acredito que há um longo caminho a percorrer em relação às suas contribuições para a avaliação na América Latina. Embora não haja evidências que sustentem isso, ouso dizer que eles foram responsáveis por disseminar a fórmula de depreciação de Ross Heidek nesta parte do continente americano. Essas imagens contêm parte do texto, já apresentado em slides anteriores, o que evidencia a familiaridade dos profissionais argentinos com o texto de Erich Heidek. Destacam-se as fórmulas das notas de estado de Quenzel, Ross e Heidek.
Destaca-se a valorização dos percentuais propostos por Heidek, ressaltando que eles não foram escolhidos arbitrariamente, mas são resultados de muitas avaliações e comparação criteriosa de suas conclusões. Os números que expressam as porcentagens correspondem às abscissas de uma cicloide, que parece ser a curva que melhor se ajusta à interpretação gráfica dos resultados obtidos experimentalmente. Eles complementam as informações sobre o trabalho de Heidek reproduzindo a tabela 51, que corresponde à depreciação progressiva segundo a equação de Ross. Eles não fizeram nenhuma referência à origem da tabela apresentada no livro de Heidek. Luiz Carlos Berrini foi um engenheiro, escritor e professor universitário brasileiro, referência marcante na engenharia. Dedicou sua vida ao ensino e à pesquisa. Ele também foi pioneiro na avaliação de imóveis no Brasil, escrevendo livros que permanecem como referência no setor. Seu legado é uma prova de sua paixão pela engenharia e seu comprometimento com o desenvolvimento do Brasil. Esta é a capa do livro Avaliações Imobiliárias, publicado em 1949 pelo mesmo autor, Luiz Carlos Berrini, que deixou uma marca indelével na formação do avaliador imobiliário brasileiro. Nestas páginas do livro, você pode ver o índice onde o capítulo 15, que fornece uma guia para avaliar as benfeitoria existentes em um local, apresentando os métodos mais comuns e suas limitações. Em relação aos métodos de avaliação, ele apresenta dois métodos principais para a valoração de benfeitoria: método do custo de reprodução e método de residual da benfeitoria. Sobre o tema da depreciação de edifícios, há pouca informação, exceto a seguinte: quanto à depreciação que um edifício pode apresentar em seu estado atual, hoje, é preferível, apesar de suas limitações e inconvenientes, fazer uma estimativa da depreciação na forma de um percentual que depende da melhor avaliação do avaliador, em vez do processo mencionado no artigo 218, ver artigos 44, 68 e 93. Mais adiante podemos ler que a obsolescência, assim como a depreciação física, não pode ser medida com exatidão e deve ser estimada de acordo com a melhor estimativa do avaliador, na forma de porcentagens de seu valor, que serão descontadas do próprio valor. Aqui você pode ver um exemplo de uma aplicação onde a depreciação é estimada com base em uma porcentagem constante ao longo da idade do edifício. É importante destacar que, naquela época, o livro de Fichte e Cervini, baseado na obra de Heidek, já havia sido publicado, o que surpreende o desconhecimento do pesquisador brasileiro sobre essas referências bibliográficas. Mário Scarano, um agrimensor argentino, conhecido por sua carreira de destaque na área de topografia. Membro do Colégio de Agrimensores da província de Buenos Aires, ele é especialista em prática profissional relacionada à medição de terras, estudos topográficos, avaliação de terras e análise cadastral. Scarano apresenta e explica o método de depreciação de imóveis proposto por Erich Heidek. Os pontos principais do método incluem depreciação com base na idade, curvas de depreciação e estados de conservação. Compara o método de Heidek com outros métodos de depreciação, como o método linear, e conclui que o método de Heidek se ajusta melhor à realidade. Em artigo escrito em 1992, Scarano apresenta o procedimento de determinação da depreciação com base no critério de Ross-Heidek, reiterando que as porcentagens correspondentes ao estado de conservação não foram fixadas arbitrariamente e provém da experimentação e observação de inúmeras avaliações e trocas de experiência. O método de depreciação proposto por Erich Heidek gerou amplo debate entre os profissionais de avaliação. Embora esse método seja amplamente reconhecido e utilizado, ele também tem sido alvo de críticas. O texto reflete a controvérsia que existia em torno do método de Heidek naquela época devido à posição oposta sobre seu uso pelo avaliador Mário Chandias. Scarano foi muito claro ao se opor à posição de Chandias, ressaltando que o critério de Heidek é uma ferramenta valiosa para a avaliação imobiliária, mas está ciente
de que sua aplicação requer análise cuidadosa e consideração de suas limitações. O texto de Scarano oferece uma visão mais detalhada e precisa do método de Heidegg, esclarecendo algumas das confusões existentes sobre sua aplicação. O autor defende a utilidade deste método para a avaliação de imóveis, desde que aplicado corretamente e tendo em conta a subjetividade inerente à avaliação do estado de conservação. Propõe que seja incluir a soma dos produtos no cálculo da depreciação, determinar a porcentagem de deterioração. É importante ressaltar que Scarano desenvolve os cálculos para verificar os percentuais da escala de valores de Heidegg para o estado de conservação, porém não os coloca nesta parte do artigo. Na imagem à esquerda, Scarano apresenta as equações e a tabela de resultados para a determinação do estado de conservação das edificações, diferentes daquelas originalmente apresentadas por Heidegg. A imagem à direita mostra a tabela, mas não utiliza os valores que foram calculados, mantendo as porcentagens originais. O Instituto Geográfico Agustín Codazzi é uma entidade colombiana responsável por diversas funções relacionadas à geografia, cartografia e informação territorial do país. A Resolução IGAC 620 de 2008 estabelece os procedimentos para a realização de avaliações ordenadas no âmbito da Lei 388 de 1997. É um instrumento regulatório fundamental para a realização de avaliações na Colômbia. Ao se referirem ao ponto 9, depreciação, os técnicos responsáveis pela investigação apresentam equações polinomiais baseadas nas tabelas de Fito e Corvini. Há duas condições presentes ali que estão longe da realidade. Primeiro, os autores Fito e Corvini nunca existiram. E segundo, as equações apresentadas fornecem resultados que são aproximados aos originais na tabela 51 de Heidegg. Estas imagens mostram adaptações das notas de condição de Heidegg, a equação para determinar o valor da propriedade e a tabela de Fito e Corvini. Parte 1. Depreciação total de um edifício como % de seu novo valor, devido à sua idade e estado de preservação. Os valores da tabela para a idade em porcentagem de vida útil iguais a 0, em todos os estados, são diferentes dos valores da tabela 51 já citada. Em artigo do autor deste audiovisual, publicado e editado pela revista Palis Mais Valor, edição número 22, 2017, do Registro Nacional de Avaliadores, RNA da Colômbia, fica clara a posição crítica do autor sobre o uso de fórmulas polinomiais para determinar a depreciação contida no Decreto número 620. Apresenta-se uma tabela comparativa onde se evidencia que, se utilizadas as fórmulas citadas, obtém-se resultados diferentes dos obtidos se utilizadas as funções e a tabela original, baseada no trabalho de Heidegg, recomendando-se não utilizar as equações do decreto em referência. O arquiteto Juan Núñez Scarpellini, do Paraguai, possui um perfil altamente qualificado, com ampla experiência em arquitetura e construção, além de especialização em avaliações e estimativas. Seu histórico e reconhecimento o posicionam como um profissional de destaque no setor de avaliação na América Latina. Em uma conferência virtual internacional de 2020, o arquiteto Núñez Scarpellini apresentou os critérios técnicos para a depreciação em suas diversas formas. O conteúdo de sua apresentação destaca o gráfico do desenvolvimento da cicloide, praticado em escala utilizando a ferramenta AutoCAD, obtendo resultados iguais aos obtidos utilizando a fórmula matemática, como pode ser observado no gráfico. Aqui está uma tabela comparativa dos valores originais por estado de conservação de Heidegg e aqueles determinados pelo desenvolvimento da cicloide, que são os mesmos resultados obtidos por Scarano e publicados em seu artigo de 1992. Miguel Camacaro Pérez é um engenheiro venezuelano especializado em avaliação imobiliária. Camacaro também trabalhou na integração de técnicas como redes neurais artificiais,
geoestatística e análise multicritério para avaliar propriedades. Em 2020, o canal de avaliações Mundo Valor publicou no YouTube um audiovisual intitulado Depreciação segundo Heidek. O trabalho de produção audiovisual parte da curiosidade do autor em conhecer um pouco mais sobre o modelo proposto pelo alemão Erich Heidek, 1935, estudado também pelos argentinos Raul Fichte e Angel Servini, 1939, por se inserir na história da avaliação latino-americana. Assim como Scarano e Núñez, este vídeo explica numérica e graficamente o desenvolvimento da cicloide que Heidek considerou para sua proposta de determinar a depreciação de edifícios com base na idade e no estado de conservação. Nesta imagem, você pode ver o desenvolvimento matemático para determinar os valores da cicloide. As informações são complementadas com o gráfico do desenvolvimento da cicloide, com os estados associados à conservação da propriedade. Este slide apresenta a representação dos valores não parametrizados da cicloide associada ao estado de conservação. Também a tabela com os cálculos e resultados. Estes últimos são diferentes dos originais de Heidek, coincidindo com os cálculos de Scarano e Núñez. No livro original de Heidek, a fórmula de Ross-Heidek não aparece explicitamente, sendo esta a primeira vez que ela aparece desenvolvida matematicamente até chegar à expressão final. Você também pode ver a tabela com os valores corrigidos da produção de artigos. O artigo A propósito de Heidek e, publicado no livro Um Caderno de Avaliação, com humor encontra-se uma resposta à adição da letra E ao sobrenome Heidek. Muitos artigos foram escritos sobre o tema, destacando-se mais sobre a fórmula de Ross-Heidek e depreciação, de Ross-Heidek a Fichte e Servini. A diferença é de apenas 5 anos e a fórmula de Ross-Heidek e a escola alemã da depreciação. Da produção audiovisual. O produto da pesquisa realizada foi publicado no YouTube, no canal de avaliação Mundo Valor. São 3 vídeos que buscam transmitir conhecimento sobre a história do termo depreciação, seu conceito, desenvolvimento, cálculo e inserção nas normas nacionais e internacionais. A depreciação segundo Heidek. Depreciação ou desvalorização? O desafio do método evolutivo ao método contributivo. Da tradução para o espanhol do livro. Este livro, traduzido pelo autor deste audiovisual, representa um recurso valioso para avaliadores na América Latina, abordando de forma precisa e técnica os princípios da avaliação de ativos, tanto industriais quanto residenciais. A tradução, embora desafiadora, foi realizada usando uma combinação de ferramentas tecnológicas modernas, como tradutores online, mecanismos de raciocínio e inteligência artificial generativa, o que tornou possível superar barreiras linguísticas e técnicas. Nesta imagem você pode ver que a versão original do livro é vendida nesta loja online. A edição é em alemão e o ano é 1935. A nota na moldura vermelha é particularmente marcante e pode ser traduzida para o português da seguinte forma. Este título faz parte do projeto de digitalização do Springer Book Archives, que inclui publicações que datam da fundação da editora em 1842. Com este arquivo, a editora fornece fontes para pesquisas históricas e disciplinares, que devem ser sempre consideradas em seu contexto histórico. Este título foi publicado antes de 1945 e, portanto, devido à sua orientação política e ideológica típica da época, não é promovido pela editora. Chegamos ao final desta palestra. Muito obrigado pela atenção.